com algumas atividades do Scratch, mas essas atividades, elas vão ter referência, vão ser baseadas na análise da BNCC, desses elementos do pensamento computacional que a BNCC traz, e principalmente dos livros didáticos do PNLD, do Plano Nacional do Livre Material Didático, como que esses livros atendem essa BNCC, como que essas atividades apareceram nesses livros, né? Eu vou explicar melhor sobre isso. Mas, enfim, eu vou me apresentar para vocês entenderem qual é a minha referência, né, meu ponto de vista sobre o qual eu vou estar falando sobre o assunto. Então, eu sou Juracélio, eu sou professor do IFSP, Campus Araraquara. A minha formação, né, eu sou graduado em matemática pela PUC, em Minas, tenho especialização em educação matemática, especialização em ensino de física e mestrado em matemática pela Unesp de Rio Claro. Tenho experiência docente, né, eu já trabalhei, antes de ingressar no Instituto Federal, trabalhei na rede estadual por 15 anos, né, e já tem aí, então, 27 anos que eu estou atuando como docente, já atuei na educação também, na pós-graduação, então, já atuei nos diferentes níveis de ensino. E qual que foi, então, a minha intenção ou minha formação em relação ou interesse nesse assunto? Então, nos últimos anos, eu tenho trabalhado com a disciplina de tecnologias no contexto do ensino de matemática, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E aí, então, em 2020, procurando me atualizar, esbarrei aí com esse termo pensamento computacional, e aí veio essa grande preocupação de, ao estar atuando com uma disciplina de formação de professores, né, relacionada à uso de tecnologia nesse contexto da matemática, então seria importante entender sobre esse assunto, sobre essa tendência, então busquei informação sobre isso. E daqui a pouco eu vou falar como que sobre o curso que eu fiz e vou entrar mais em detalhe. Então, fiquem à vontade para perguntar, para interagir, tá? Se tiverem dúvidas. E aí, como que vai ser o nosso cronograma do curso, né? Esse mini curso. Então, a gente vai ter encontros, 4 encontros, né? Esses encontros síncronos, com as datas que eu já até enviei para vocês. Hoje o primeiro, no dia 8, dia 15 é feriado, dia 22 e dia 29. E nesse primeiro encontro, eu vou falar um pouquinho desse contexto da curricularização do pensamento computacional, né? E análise de atividades nesse contexto, utilizando o Scratch. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais teórico. No finalzinho, eu vou mostrar uma atividade que a gente vai analisar. Então, hoje a gente não vai construir, mas vai analisar uma atividade que já foi construída para a gente ver essa relação da atividade com o livro didático, como que essa atividade foi baseada no livro didático. E nos demais encontros, a gente vai fazer atividade utilizando o Scratch aí, uh, no nível, com base em atividade do ensino fundamental e depois do ensino médio, tá? Tem uma proposta no final, vocês apresentarem não, criar uma atividade com base em tudo que vocês veem aqui no curso, mas a gente vai conversando melhor sobre isso. Pode ser modificação de uma atividade que foi dada, né, uma melhoria, uma contribuição na atividade que vocês estudaram, que viram aqui, nós vamos fazer junto no curso, ou uma nova atividade também, mas a gente vai conversando. Então, na plataforma Moodle, vocês receberam e-mail, né, para acesso, a senha, na verdade, usuário e senha, né, tem aqui a informação geral, o fórum que eu falei com você da apresentação seria legal, alguns já colocaram aqui, falar um pouquinho, né, desse vínculo com alguma instituição, se é aluno, se é professor, acho que é legal a gente ter esse contato. Os materiais diversos, já foram colocados, a gente vai colocar alguns artigos que eu vou usar aqui na minha fala, e alguns materiais que a gente vai usar para fazer, referenciar para a construção das nossas atividades, tá? Esses livros estão aqui, porque também estão disponíveis no site, dá para baixar esses livros, então por isso que eu tive a liberdade de disponibilizar aqui para facilitar o nosso trabalho, tá? Além desses materiais, tem aqui um vídeo de curso do Scratch, tem várias coisas na internet que se a gente procurar, a gente vai encontrar. Esse foi um dos que eu fiz na época que eu estava fazendo a disciplina de pensamento computacional. Ele é bacana porque ele é bem gradativo, ele vai falando bem devagar, cada vídeo, sobre algumas ferramentas do Scratch. Então, acho que vale a pena dar uma olhada. Ele é
feito pelo PET da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E também aqui eu coloquei um vídeo explicando como criar uma conta no site do Scratch para quem não sabe, tá? E aí a gente vai estar atualizando também esses materiais para vocês à medida que o curso for andando. Beleza? Em relação à estrutura do curso, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tranquilos? Então vamos lá. Bom, então falando da motivação, ou antes disso, né, vamos falar dos objetivos. Eu também já coloquei isso na plataforma do Moodle, né? Então, qual que é o objetivo desse minicurso? Apresentar os elementos da BNCC relacionados ao pensamento computacional e o contexto histórico da curricularização desse tema na educação básica, né? Quais elementos da BNCC e como que isso foi parar na BNCC? Qual a motivação para o currículo contemplar essas habilidades do pensamento computacional no contexto histórico geral, né? E aí, depois, por fim, o que que a gente vai fazer? Utilizar o Scratch para elaborar atividades relacionadas a esses elementos da BNCC, né? Que a gente já falou aí, com relação do pensamento computacional. E para elaborar essas atividades, nós vamos ter como bases os atuais livros do PNLD, né, do Plano Nacional do Livro Didático, né, Plano Nacional do Livro e Materiais Didáticos, que são os livros que são distribuídos nas escolas públicas, né? Então, queria deixar claro aqui que não que a gente vai levar à risca que a gente tem que seguir o livro, mas o livro ele vai servir de uma referência, né? Porque ele tentou atender a BNCC e a gente vai olhar para essas atividades e a partir dela a gente vai então criar novas atividades, mas com utilização do Scratch. E daqui a pouco, na minha fala, vocês vão entender por que a escolha do Scratch, tá? Bom, então vamos lá na motivação. Essa é uma imagem que eu coloquei, que ela representa, para mim, né, o início quando eu não conhecia do assunto e esbarrei com o assunto. Pensamento computacional no ensino de matemática. E agora? Então, se a gente olha para essa imagem, né, a ideia de que a gente contempla a face de um professor que está com um olhar meio desesperado, né? E aí a gente pode pensar no sentido da insegurança com o tema, com essa novidade, que é uma tendência, e esse professor a gente pode estar pensando de várias perspectivas. Então, podemos pensar no professor que está atuando no ensino superior, que eu sei que vários colegas que estão aqui atuam no ensino superior com formação de professores e que ministram disciplinas, né, relacionadas ao uso de tecnologia para o ensino e precisaria pensar como trabalhar isso, né, para os futuros professores que, quando estiver na sala, vão receber esses materiais e também com a BNCC vão ter que trabalhar esse assunto. E, por outro lado, né, essa face de preocupação também, ela representa aqueles professores que já estão na educação básica, mas que ainda não receberam a preparação para trabalhar com esse assunto e que já chegaram, né, até as escolas, os livros aí, do novo PNLD, já com esse assunto, né? Ou seja, e agora, José? Então, eu passei por essa fase, né, quando eu falei com vocês que 2020, ao pesquisar sobre o assunto que eu estava ministrando, tanto na graduação quanto na pós, né, no uso de tecnologia, fiz várias leituras e aí, então, encontrei a disciplina, né, de Pensamento Computacional e Educação Matemática, da Unesp de Rio Claro, né. Eu já sabia dessa possibilidade de existir alguma coisa lá, porque, como a gente conhece o programa, sabe que é referência em educação matemática, né, pesquisa de educação matemática, então, tem a disciplina que chama PCM, Pensamento Computacional na Educação Matemática, e Educação Matemática. Então, eu entrei em contato com o professor da disciplina, o professor Maltempe, pedi para ele, não estava mais na época de fazer matrícula, mas pedi para ele, expliquei para ele que eu atuava nas disciplinas, que tinha grande preocupação com a formação dos alunos, licenciando, e queria saber mais sobre o assunto. Ele permitiu participar da disciplina como ouvinte, mas realizando todas as atividades. E aí, a minha angústia, a minha preocupação, o meu anseio, né, o meu desejo era de, nesse curso, saber como que eu ia, né, dar formação para os licenciandos, de maneira que quando eles entrassem na sala de aula de educação básica, eles soubessem ministrar esse tema aí de pensamento computacional dentro da disciplina de matemática. Então, durante o curso, a gente viu várias discussões teóricas, na verdade, ah,
a gente falou, estudou um pouquinho sobre também o Python, né? Mas nada muito específico relacionado para atividades, né? Mão na massa ali para a educação básica. E aí, então, professor, como trabalho final da disciplina, a gente tinha que apresentar um trabalho relacionado a esse conhecimento. Então, a minha proposta, então, esse mini curso, na verdade, é o produto, né, desse trabalho final dessa disciplina, onde a minha proposta nesse trabalho final foi criar um mini curso que seria oferecido na Semana da Matemática aqui no nosso campus, em setembro daquele mesmo ano. Então, estava concluindo a disciplina em junho, em setembro eu já ia oferecer a disciplina. Então, beleza, essa foi a principal motivação para estar ofertando esse mini curso. O professor gostou muito do trabalho, então já apresentei lá no final do curso, e, e aí então já foi oferecida na Semated, então agora já está a segunda versão. Bom, e aí quando a gente também pensa nesse olhar de preocupação, a gente pensa também que os autores dos livros didáticos tiveram essa grande preocupação, né, e ainda tem de como fazer isso, né, colocar isso ali no material didático. Então, bom, então aí eu vou compartilhar com vocês, né, esse trabalho que foi feito, e aí eu estou aberto a sugestões, a compartilhar, então, do conhecimento que eu sei que bastante gente aqui já conhece sobre o assunto, beleza? Então, nesse encontro de hoje, eu dividi em quatro partes. Então, primeiro eu vou falar do contexto histórico, né, de como que esse pensamento computacional, ele foi curricularizado na educação básica. Nós vamos falar um pouquinho da BNCC, apontar algumas críticas, que tem várias, né? Mas uma delas, olhar um pouco para a análise desses livros. Então, para a construção dessas atividades, eu fiz análise dos livros didáticos, aí eu vou falar para vocês como que foi essa análise, como que foi o critério dessa análise. E aí, no finalzinho, na quarta parte, eu vou deixar uma atividade, mostrar para vocês uma atividade que foi construída, a gente não vai fazer a construção, para vocês avaliarem essa atividade do ponto de vista qual a relação dessa construção, né, no Scratch, por exemplo, com a atividade proposta no livro didático. Como olhar para o livro didático, que propõe uma atividade relacionada ao pensamento computacional, e criar uma atividade no Scratch com essa relação, tá? E depois a gente vai, nos próximos encontros, trabalhar com o Scratch. Então, essa última parte é para vocês entenderem um pouco mais da perspectiva desse mini curso, né? Da proposta das atividades. Então, o que eu pensei? Para eu não ficar falando sozinho aqui o tempo todo, vamos combinar o seguinte: a cada parte dessa que eu concluir, eu vou abrir para perguntas e comentários, beleza? E aí espero a contribuição de vocês. Pessoal, tá tranquilo? Tá ouvindo bem? Sim, tranquilo, professor. Isso, tem os alunos aí que fazem parte da comissão organizadora também, vai estar atento aqui ao chat, vocês podem colocar algumas perguntas, eles vão estar aqui me falando também, e vocês podem levantar a mão para perguntar, beleza? Então, a primeira parte, pensamento computacional na educação básica. Então, para a gente falar da BNCC, para a gente falar dos livros didáticos, para a gente propor atividade nesse contexto, é importante a gente entender como que surge isso na educação básica, né? Eu sei que muitos aqui já conhecem, mas é importante a gente relembrar alguns marcos importantes. Então, a pesquisa sobre o uso da tecnologia digitais na educação no Brasil, ela iniciou na década de 80, né? E aí, nesse contexto, a programação de computadores, ela teve um destaque, e foi se utilizado, então, nessa época, né, nesse contexto da utilização do computador para o ensino, a linguagem Logo, e o aporte do conjunto de ideias construcionista do Simon Parpet, né? Então, quem que é o Simon Parpet? Ele nasceu na África do Sul, né, mas mudou-se para os Estados Unidos. Ele é formado em matemática, então, vinculado ao MIT, como professor de matemática, ele desenvolveu, então, o Logo, né? E também a teoria construtivista, construcionista, que é baseado, ele trabalhou um pouco com Piaget, com construtivismo, e o construcionismo, ele vem com essas ideias aí, então, da teoria do construtivismo. E aí, nesses trabalhos do Parpet, né, ah, ele teve no Brasil em 1976, antes de publicar esse livro, mas o seu trabalho ele ficou bem conhecido com a publicação do livro, né, Mindstorms,
que foi traduzido para o português pelo professor José Armando Valente, que é professor da Unicamp, né? E foi traduzido para esse livro que é O Lobo. Então, isso na década de 80. O professor José Armando Valente, ele trabalhou com o PARPT, em 1979 ele concluiu o mestrado no MIT, né? E também ele fez o doutorado lá também, então ele trabalhou bastante com o PARPT, teve um contato aí bem próximo, e enfim, né? Bom, o que que é esse logo então, né? Alguns já conhecem, aqui é o Super Logo, que é uma versão do logo para o Windows, né? A ideia é que você tem uma tartaruguinha na tela, essa tartaruguinha ela vai se movimentar de acordo com alguns comandos que você dê para ela. Então, só coloquei aqui uma coisa simples, né? O PF é a simplificação de para frente, e o PD é a simplificação de para direita. Então, para frente 100, então ela anda 100 e gira 90 graus, mais 100 gira 90 graus. Quando ela fizer repetir esses passos aí por 4 vezes, ela vai gerar o quadrado. Então, tem muitas coisas que dá para fazer com isso. E aí, o que que o Parpet concebia para, melhor, o que que ele pensava, né, para a concepção desse programa? Ele estava pensando da seguinte forma: usar o computador como ferramenta para aprendizagem, onde a criança, né, ao ensinar o computador, nesse processo de ensinar o computador, programando, ela aprenderia, tá? Então, o Parpet, ele usa esse termo pensamento computacional naquela época, mas ele não aprofunda sobre esse termo. Então, esse termo aparece lá com ele, mas ele não aprofunda. E essa programação no contexto da educação, da educação básica, ela perdeu força com o surgimento de outros softwares educacionais. Então, é, na década seguinte, né, de 1980, então, por volta de 1994, já surgiu ali o Windows, já foram surgindo vários outros softwares educacionais, então ele foi perdendo uma força. Mas, nos últimos anos, percebeu-se um crescente interesse pelo uso de programação no contexto de tecnologias educacionais. Antes disso, eu esqueci de um detalhe. Podemos gravar, pessoal? Você está de acordo com gravar a apresentação? Sim. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu colocar para gravar. Já devia ter colocado desde o início, né? Ah, já está gravando. Você colocou, Davi? Sim. Ah, beleza. Obrigado. Valeu, pessoal. Desculpa, então. Beleza, então nos últimos anos percebeu-se um crescente interesse, novamente, pelo uso dessa programação nesse contexto, né, de tecnologias educacionais. E como que a gente percebe isso? A partir do surgimento de comunidades ou clubes de programação na internet, como o Code.org, Code Academy e Scratch, além das políticas públicas voltadas para a inserção da computação nos currículos da educação básica, né? E aí, como que é a origem desse movimento, né? Esse fortalecimento da programação na educação básica? Então, uma das origens mais recentes desse movimento, ela pode ser atribuída, de acordo com as pesquisas, ao artigo, né, da Wing, que ela publicou em 2006, com o título, né, Computational Thinking, né, que é pensamento computacional. A Janet Wing, ela é cientista da computação, ela é pesquisadora estadunidense, né, em Nova York. Então, ela conseguiu vender bem o peixe, né? Do lado aí aparece o artigo dela, ela publicou numa revista que, para a gente entender a abrangência dessa revista, é como se fosse a revista FAPESP, aqui no estado de São Paulo. Então, ponto de vista. Beleza. Então, com essa publicação, influenciou-se, né, os líderes políticos, os designers de software, educadores, sobre a importância do desenvolvimento do pensamento computacional para a sociedade atual. Como que se propagou? Nesse artigo, a Wing ela defende que o pensamento computacional é uma habilidade fundamental não para os cientistas da computação, mas para toda a humanidade, né? Além disso, ela argumenta que é tão importante quanto aprender a ler, quanto aprender aritmética, né? E no sentido de que, se você aprende a ler e escrever, não significa que você vai tornar um escritor de livro, né? Então, se você aprende ou desenvolve habilidades de pensamento computacional, não significa que você vai ser necessariamente um cientista da computação. Mas, enfim. Então, todo esse movimento influenciou-se rapidamente a inserção do pensamento computacional nos documentos norteadores do currículo,
consequentemente, na BNCC. Mas o que que é o pensamento computacional, né? O que que seria esse pensamento computacional? Será que tem uma definição? Bom, então não há uma definição concisa entre os pesquisadores, estudiosos sobre esse tema, sobre o melhor, sobre o tema pensamento computacional. A gente tem algumas concepções, né, sobre o pensamento computacional, e essas concepções elas se baseiam nas crenças, nos conhecimentos prévios que esses pesquisadores possuem. Mas a Wing, nessa publicação de 2006, o que que ela traz como definição? Né? Ela traz a concepção de que o pensamento computacional é uma metodologia de resolução de problemas quando combinamos o pensamento crítico com os fundamentos da computação. Né? Bom, a gente vê, mas não fica muito claro, né? Isso foi uma dificuldade para as pessoas pensarem na praticidade de colocar, é, de criatividades nesse contexto, né? Clareza do que seria mesmo pensamento computacional. Bom, em 2007, né, com essa questão da falta de elementos para entender melhor a definição, ela amplia esse conceito, essa definição, acrescentando, né, aquilo que ela já tinha falado, que o pensamento computacional se baseia na matemática e na engenharia. E nesse momento começou a entender que o pensamento computacional na educação mais básica poderia ser tratado na disciplina da matemática. Então a gente já começa a perceber a relação por que o pensamento computacional foi para o currículo de matemática, né? Então tem essa certa influência dessa relação dada também por essa definição. Em 2010, né, essa mesma pesquisadora, ela novamente reformula a definição e ela diz que pensamento computacional é uma abordagem de resolução de problema, mas com um processo de pensamento que utiliza fundamentos da computação para formular problemas e soluções que possam ser processados por um ambiente processador de informações. E quando ela fala que é para ser processado por um ambiente processador de informações, ela cria um problema, porque em todas as definições que ela apresenta, fica implícito a obrigatoriedade do uso do computador. E nessa, além de tudo, essa definição ela traz o problema que ela surge a interpretação de que o ser humano deveria pensar como máquina, né? Então, quando ela coloca essa definição, né, que seriam formular problemas e soluções que possam ser processados por um processador de informações, e aí, então, teve esse entendimento de que o ser humano deveria pensar como máquina. Então, gerou uma onda contrária ao pensamento computacional, porque a filosofia de que você está utilizando um recurso, uma tecnologia no contexto da educação, principalmente, é totalmente contrário a isso de promover conhecimento no humano de forma que ele pensa como máquina, né? Então, essa autora apresenta uma nova definição em 2014, né, abrangendo da seguinte forma: concebe o pensamento computacional como processos do pensamento fundamentados na computação para a resolução de problemas de modo que as soluções possam ser encontradas com e sem o uso do computador. A gente viu, então, várias versões da definição pela mesma autora que cunhou aí, né, essa definição, e enquanto isso, outros autores e pesquisadores criaram diversas outras definições. Então, se vocês forem pesquisar, os colegas aí também conhecem sobre esse assunto, já sabem que existe várias, então, definições para isso. E quando ela fala nessa definição, né, que pode ser desenvolver essa habilidade com e sem uso do computador, então surge a vertente do chamado pensamento computacional desplugado, né? Então, no Brasil, isso propagou-se bastante, então a gente tem vários materiais, livros, como, por exemplo, o livro do Brackman, né? O Brackman, a tese de doutorado dele foi sobre pensamento computacional na educação básica, ele publicou esse livro, Desenvolvimento do Pensamento Computacional, através de atividades desplugadas na educação básica. Tem sites, esse site, por exemplo, que aparece aí, é um site da Unicamp, tem muitos materiais, seja para o professor e a versão do aluno, para se desenvolver desenvolver atividades, né, nesse contexto da computação desplugada. E artigos também. Então, esse artigo foi publicado recentemente, inclusive, a autora desse artigo fez essa disciplina comigo, Pensamento Computacional, e esse artigo dela é Aspectos do Pensamento Computacional em Atividades Desplugadas com Origami e Matemática. Então, ela trabalha com origami, nesse processo de dobraduras,
e aí explora quais os pensamentos, o pensamento, as habilidades do pensamento computacional presentes aí nesse processo. Então, a gente tem bastante material em relação a isso, né? Seria um outro mini curso, mas enfim, só para vocês terem conhecimento dessas vertentes. E aí, então, há pesquisadores ainda que mantêm aquela concepção de que pensamento computacional refere-se apenas ao uso do computador, né? E uma outra vertente na perspectiva do educador que trata essa habilidade como algo da psicologia cognitiva. Então, dessa forma, eles concebem o pensamento computacional como uma habilidade cognitiva de resolução de problemas que pode ser aplicada em diversas áreas. E com isso, né, com essa concepção, reuniu-se então em um workshop para tentar encontrar uma definição, né, já que serviria para todas as áreas, então reuniu-se pesquisadores estudiosos de várias áreas para tentar encontrar uma definição para facilitar a elaboração dessas atividades. Conclusão, não chegaram a lugar nenhum. Então, não existe um consenso sobre essa definição. E agora, como que a gente vai pensar em atividade baseada em um conceito que a gente não existe um consenso sobre a definição? Bom, qual é a saída disso? Então, o que que os estudiosos concordam? Todos eles concordam que o pensamento computacional, ele é um processo do pensamento que você desenvolve quando você utiliza fundamentos da computação, né? E que estão relacionados aos 4 pilares, que são decomposição, reconhecimento de padrão, abstração e algoritmo. Então, isso seria, então, a referência que estaria comum a todas as definições, né, que diversos aí apresentam. Então, o que que seria essa decomposição, né? Vamos olhar para isso. Seria separar o problema em partes menores, né? Reconhecimento de padrão, identificação de similaridades ou regras que podem ser aplicadas na solução de outros problemas. O que que é abstração? Focar em informações mais importantes, né, ali do problema, e o algoritmo, modo de apresentar uma estratégia para a solução de um problema. Existem vários exemplos no contexto do dia a dia de coisas que a gente faz que a gente pode olhar para esses processos, né, e perceber essas etapas aí, né, esses pilares do pensamento computacional. Um que é muito citado é a questão, por exemplo, de lavar roupa em uma casa, né? Então, quando você pensa lavar a roupa da casa, o que que você faz? Então, tem roupas pessoais, vamos pensar em roupas pessoais, né, considerando as roupas que a gente veste. Então, você vai separar as roupas pessoais, né, o processo de lavar a roupa da casa, as roupas de camas, né, roupas de cama, e tapetes, né, toalha. Então, você, ou no processo de lavar toda a roupa, né, da casa ou da família, você divide, então, você decompõe. Só que quando você escolhe, né, separa roupas da casa, ao lavar a roupa da casa, utilizando a máquina, por exemplo, você vai fazer o quê? Separar, então você vai decompor ainda mais. Separar as roupas brancas das roupas coloridas, talvez entre as roupas coloridas, né, as roupas pretas que pegam mais pelos, outros não. Enfim, então você vai estar decompondo isso daí. Só que o mesmo procedimento que você faz para lavar roupa, né, pessoal, você às vezes aplica para fazer isso com as roupas de cama, né? Você separa as roupas brancas das roupas coloridas, né? Ou faz isso em outro, quando vai trabalhar na hora de lavar, então as toalhas, enfim. É, e aí, o que que a gente percebe nesse contexto, né? Um reconhecimento de padrão. Então, no processo de lavar roupa, utilizando a máquina, eu vou separar isso, né, por etapas. E aí, o que que seria abstração, né? Então, quando você escolhe separar roupas brancas, coloridas, e dentre as coloridas, separar as roupas pretas, talvez porque pega mais pelos, né? Qual é o critério que você usou ali? Você quer preservar os tecidos, né? Não prejudicar o aspecto do tecido, seja ele evitar de manchar, seja ele evitar de pegar pelo, enfim. Em síntese, quando você faz essa separação, que você está genericamente, né, abstraindo aí, o critério é evitar que ocorra danos entre os tecidos. Então, você está abstraindo, ou seja, você usou o critério partindo desse princípio, né? E o algoritmo seria você dizer, então, quais os passos para esse processo, né? Que seria, que a gente já conhece. Bom, então agora eu vou para a segunda parte, mas antes eu gostaria de
Alguma pergunta, algum comentário? Alguém gostaria de fazer alguma contribuição nessa primeira parte? Vou fazer igual eu faço com os alunos, vou começar a apontar. Vou começar a apontar. Pessoal, então tá bom, eu vou falar essa segunda parte, e eu sei de colegas aqui que já até publicou algo sobre análise da BNCC em relação a esse aspecto do pensamento computacional, né, Sérgio? Sérgio Dantas. Então, eu gostaria que vocês contribuíssem também com essa perspectiva de vocês, né, para que a gente enriqueça a nossa discussão, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do currículo na educação básica brasileira e depois disso, né, da BNCC, eu quero ouvir um pouquinho de vocês também, sobre o que vocês conhecem sobre o assunto e o que vocês pensam. Então, habilidades da BNCC relacionadas ao pensamento computacional, né? Vamos pensar quais elementos da BNCC que estão relacionados ao pensamento computacional. Então, em 2017, foi homologada a BNCC do ensino fundamental, em 2018, do ensino médio. E a BNCC, ela traz esses elementos do pensamento computacional atribuído a habilidades dentro da matemática. Em resumo, né? Ele atribui para o professor de matemática essa tarefa aí, essa missão de trabalhar com o pensamento computacional. Vou trazer alguns elementos aqui, tá? Que está na BNCC. Então, no ensino fundamental, a área da matemática no ensino fundamental centra-se na compreensão de conceitos e procedimentos em seus diferentes campos e no desenvolvimento do pensamento computacional. E aí ele completa, né? Na resolução de problemas em diversos contextos. E aí, do ensino médio, ele diz, na parte do ensino médio, no ensino médio, a área da matemática e suas tecnologias, os estudantes devem consolidar os conhecimentos desenvolvidos na etapa anterior, né? Trabalhando aí, então, com problemas mais complexos. Então, isso vem aí na página 771. Além disso, na página 271 dessa BNCC, que agora juntou-se em um documento só, né? Ela traz também que, associado ao pensamento computacional, cumpre salientar a importância dos algoritmos e seus fluxogramas que podem ser objeto de estudo nas aulas de matemática. Então, esses elementos deixam, então, claro que a matemática foi escolhida não, né? Devido a essa relação que a gente discutiu, para trabalhar esses elementos. Mas, alguém já ouviu falar do complemento da BNCC? Que foi publicado no dia 30 foi homologado no dia 30 de setembro, ou melhor, dia 30 do mês passado. Alguém ouviu falar da complementação da BNCC? Não, professor. Não? Bom, então eu vou voltar depois nessa parte que eu comecei, mas eu vou falar de um complemento, porque até então, né, estava aí nas mãos dos professores de matemática para trabalhar com pensamento computacional. Então, no dia 30 de 9 de 2022, né? Fresquinho aí, foi homologado a BNCC Computação, ou complemento à BNCC, né? Que ela vai implementar, na verdade, né? Vai ser inserido no currículo, né? Ela traz essa obrigatoriedade de inserção no currículo de computação no ensino fundamental, nas séries iniciais, séries finais e no ensino médio. E aí, esse documento eu vou até compartilhar depois com vocês, eu vou subir esse documento lá para vocês verem com mais detalhe, tem bastante elementos nesse documento, justifica todo o processo, né? Teve participação bastante da SBC, com certeza, Sociedade Brasileira de Computação, que também participou da outra versão das anteriores que eu mostrei, e fez algumas críticas também, mas enfim, uma grande discussão. Mas aí tem um artigo desse parecer 2 de 2022, que é o seguinte: cabe aos estados, município e Distrito Federal definirem o cronograma de implementação da computação nas etapas e modalidades de educação básica, considerando
2023 como ano inicial. Então, já foi aprovado, homologado, e essa BNCC, computação, ela trabalha com três eixos: pensamento computacional, o mundo digital, a cultura digital. Então, pensamento computacional, no contexto desses conceitos que eu coloquei aqui, o mundo digital seria, eu estou colocando bem resumidamente, né, seria na questão de análise de produção ali de softwares, hardware, mais esse sentido, e a cultura é mais relacionada à rede, tá? Então, não é, nós temos agora mais aí esse complemento da a BNCC. E aí, será que realmente é importante agora trabalhar na matemática? Sim, né? É outro enfoque, né? Inclusive, o Mitch Resnick, né, que ele teve aqui no Brasil em 2014, numa palestra, foi perguntado para ele, é o criador do Scratch, né, se ele achava que deveria ser trabalhada só como tema transversal, dentro de uma disciplina ou uma disciplina específica. Ele defende que deve ser trabalhado nas duas, né, cada um ali tem as suas atribuições. Mas voltando, então, na BNCC do ensino fundamental e do médio, que atribui ao professor de matemática, então, de acordo com a SBC, né, numa nota técnica da SBC, ela elenca, então, 11 habilidades da BNCC, no ensino fundamental, relacionadas ao pensamento computacional. Eu não vou ler uma por uma, porque, ao desenvolver as atividades, a gente já vai colocar primeiro essas habilidades para depois desenvolver as atividades. Então, a gente vai estar analisando com mais critério. Mas, enfim, então a gente tem aqui no sexto ano, né, habilidades relacionadas a números, geometria e probabilidade. E o que está destacado aí? Construir algoritmo por fluxograma, relacionado aí paridade não natural. Geometria, construir algoritmos. Probabilidade estatística, fluxograma. Beleza. Aqui no sétimo ano, frações e seus significados, representar por meio de fluxograma. Objeto do conhecimento, linguagem algébrica, né? A variável aí no contexto do pensamento computacional. Enfim, mais duas habilidades do sétimo ano, né? Que é trabalhar com triângulo e descrever por meio de fluxograma um algoritmo. Descrever por meio de fluxograma um algoritmo. No oitavo ano, também trabalhar com sequência recursiva, fluxograma, identificar a regularidade na sequência, trabalhar com fluxograma. Então, ela sempre traz a BNCC, essa habilidade da matemática, representar o algoritmo por um fluxograma, né? Enfim, já no ensino médio, só tem duas habilidades, mas a gente pode ver aqui, né, esse 1-3 representa o EM ensino médio, 1-3 é do primeiro ao terceiro ano, matemática no ensino fundamental é distribuído por objetos do conhecimento, né, que a gente chama de conteúdo, já no ensino médio é trabalhado com competências e habilidades. Então, essa aqui é da competência 3, habilidade 15, investigar e registrar por meio de um fluxograma, quando possível, um algoritmo que resolve um problema. Utilizar conceitos iniciais de linguagem de programação na implementação de algoritmos escritos em linguagem corrente ou na matemática. Bom, então ele sugere a implementação de algoritmos, né, a utilização de um software aí para implementar um algoritmo, apesar de que na primeira, de novo, fala aqui de fluxograma. Bom, existem várias críticas da SBC na construção dessas habilidades relacionadas ao pensamento computacional. Eu vou deixar depois essa nota técnica aí no Moodle, nos materiais, para vocês observarem. É muito interessante olhar para essas críticas. Não dá para a gente debater aqui, porque são muitas, né? E então, a gente vai olhar para uma delas que vai respaldar a nossa escolha para a utilização do Scratch. Então, nas diferentes críticas que a nota técnica da SBC apresenta, publicada em 2018, ela fala do problema da linguagem muito específica. Então, a BNCC ela traz uma linguagem muito específica para representação de algoritmos, que é a representação por meio de fluxograma. Então, fluxograma é uma linguagem visual, é a linguagem de programação visual, né? Existem várias. E aí, o que a carta da SBC traz? Que na área da computação
surgem muitas linguagens para representar os algoritmos. Isso surge com muita frequência. E como que você pode definir uma linguagem específica num currículo? Isso deve ser concretizado, deve ser definido na hora de implementar isso, né? Então, essa é uma crítica forte que a SBC fala e que a gente percebeu na hora que eu mostrei as habilidades ali, o quão frequente foi, né, ali a questão do fluxograma, trabalhar com fluxograma. Não que o fluxograma não dê para representar um algoritmo. Sim, a gente vai ver isso daqui, vamos mostrar como é que faz e tudo mais. Mas ele não é o único, né? Ele foi desenvolvido na década de 60 e 70, ele trabalha com algumas habilidades, mas ele deixa de trabalhar outras que outras linguagens visuais poderiam trabalhar, como a gente vai ver no Scratch. Então, o que a SBC traz nessa carta também? Que existe uma gama de outras linguagens visuais que pode ser empregada para esse fim, né? E que são mais desejáveis do ponto de vista pedagógico. E quais são essas, então, linguagens de programação visual, né? Que é considerada aí na literatura como VPL. É aquela que contém funções e códigos pré-definidos e que são apresentados por blocos arrastáveis, né? É uma linguagem mais visual que você não tem aquela preocupação de aprender a escrever uma linguagem na forma textual. Então, segundo Carvalho, 2018, ele traz essa definição, tem vários autores que explicam nesse sentido também, ele traz alguns exemplos, né? O Scratch, né? Você pode fazer animação, desenvolver jogos, muitas coisas e motivar o público, né, a estar fazendo essas construções. O App Inventor, né, ele funciona para o sistema operacional Android, ele tem a base dele é o Scratch, e você pode usar para criar aplicativos, tá? É, e ele também fala do Google Blockly também, né, que foi desenvolvido para trabalhar raciocínio lógico, conhecimento sobre algoritmos, enfim. Então, tem vários se a gente pesquisar além de linguagens de programação visual, além de fluxograma, tá? Então, além de tudo isso, eu não sei se vocês conhecem, mas também vou deixar disponível para vocês um texto do Valente, que ele publicou em 2016, que ele fala do pensamento computacional no currículo da educação básica, ele traz o contexto dessa curricularização. Primeiro, ele fala do conceito do pensamento computacional, e no capítulo seguinte, ele fala quais atividades que você pode desenvolver nesse contexto do pensamento computacional, né? Que tipo de atividades que você pode estar trabalhando com os alunos para o desenvolvimento do pensamento computacional? E aí ele fala que pode ser na educação básica, tá? Então ele fala atividades sem uso de tecnologia, né? Como eu falei com vocês, a computação desligada, programação Scratch, produção de narrativas digitais, criação de games, robótica pedagógica, uso de simulações. Então, ele já fala aí do Scratch, ele explica por quê. Quando você trabalha com narrativas digitais, você pode fazer com Scratch narrativas digitais. Criação de games, você pode criar games com Scratch. E a robótica pedagógica, né? Tem kits, por exemplo, aí de robótica pedagógica, Lego, por exemplo, que usa a linguagem Scratch para você programar. Enfim, então o Scratch ele é uma linguagem de programação visual que ele engloba todas essas atividades que podem ser feitas aí, segundo os estudiosos e pesquisador. Beleza? Então, agora, gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essa questão aí, se você já conhecia essa crítica à SBC, né? Se o Sérgio quiser complementar mais alguma coisa em relação... o Sérgio, ele tem um artigo que ele publicou, ele fala um pouco disso, né? Ah, beleza, Sérgio. Então, fala para a gente um pouquinho aí do... Bom, professor Giraceli, boa noite. Boa noite aos colegas também. Você está fazendo menção a qual artigo, professor? Esse último da geometria e pensamento matemático e computacional, você fala um Tá. pouquinho do Scratch, né? Sim. Bom, eu acho que a crítica da Sociedade Brasileira de Computação é uma crítica relevante e eu concordo com ela, né? Eu acho que se concentrar o pensamento computacional na produção de fluxograma é, de fato, uma falha da BNCC, né? Mas aí o teu curso vai ajudar a gente a pensar esse respeito, né? Como que a gente tenta, né, driblar isso e usar mais criativamente. E você já deu excelentes indicações aí, né? A indicação do Scratch. Mas eu acho que um risco que a gente corre é a gente se concentrar na programação e
né, que a programação é envolvente, né? Uhum, Programar no Scratch é envolvente, né? A gente pode se concentrar especificamente no ato de programar e esquecer uhum, que na verdade, o mais importante é o ato criativo uhum, de trazer a evidência para nós mesmos, por exemplo, esses 4 pilares que você falou sobre o pensamento uhum, computacional. Como que ele funciona, né? Ou seja, nós, professores, quando a gente pensa sobre pensamento computacional, me parece que é mais importante a gente pensar de que modo que esses pilares estão acontecendo, né, na hora que a gente está ali resolvendo um problema. Eu acho que a gente vai aprender contigo aí nesse curso essas coisas também, né? Como que isso vai uhum. funcionar, o que é decomposição, por exemplo, o que é abstração num exercício tal, como que essas coisas se integram, né? E eu acho que é bem necessário você pisa um pouco na bola nesse aspecto, porque se concentra nessa linguagem específica, não diz como essas coisas poderiam funcionar mesmo na construção de algoritmo, na construção de fluxograma, desculpe, e que isso é mais relevante, né? E como isso poderia ser aplicado em outras gamas de atividades. Então, nesse texto que você está falando de geometria aí, o exercício é esse, é mostrar, por exemplo, como que isso pode ser feito no Scratch, como que isso pode ser feito no GeoGebra. E no Portugal, né? Eu não abordei o Portugal, Uhum, mas e no Portugal, como seria? E por uhum, que eu acho que é relevante fazer isso? Porque cada uma dessas ferramentas te dão bibliotecas e recursos específicos e vão pedir de você pensamentos específicos para resolver o problema. Então, isso que é mais uhum, interessante, né? E quem conhece uma linguagem ou outra de programação sabe que resolver um problema numa linguagem acarreta um tipo de pensamento. Por quê? Porque a gente tem que operar um projeto mental naquela ferramenta. Eu uhum. quero resolver, por exemplo, construir diagonais de polígonos regulares no GeoGebra. Demanda um modelo mental. Ah, eu quero construir no Scratch. Demanda outro modelo mental. Então, isso que é mais legal. Mas legal, é isso aí. Eu quero dar essa Uhum, contribuição, porque você falou aqui, eu não queria deixar aí sozinho, né? Assim, né? uhum, ótimo. Obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. Mas alguém, se alguém quiser mais contribuir, porque é legal, né? Você ver outros pontos de vista. Por quê? Porque a gente sabe que isso é uma tendência e que ainda tem muita dúvida sobre isso, né? Então, acho que esse conhecimento compartilhado vai fortalecendo esse grupo, né? E isso que o Sérgio falou, né? Das diferentes possibilidades com Scratch, com Portugal, a própria pensamento computacional desplugado, né? E quando a gente busca até dentro da educação matemática, né, tem autores, por exemplo, Duval, que ele defende a importância das múltiplas representações de um mesmo objeto, né, que de fato você realmente aprenda aquilo, né? Então, e também atinja mais pessoas. Então, ela não entendeu bem de uma forma, ela se adaptou mais da outra, né? Então, essas múltiplas representações de um mesmo objeto, isso também se dá importância nesse contexto de facilitar a aprendizagem, né? A gente pode pensar assim também. Então, é uma das possibilidades do Scratch. Bom, e antes de falar da análise do uso didático, né, dessa análise feita, eu vou falar aqui do trabalho do Leonardo Barrichello, acho que vocês devem conhecer, eu já assisti algumas lives com ele, né? É, ele publicou esse livro, o livro aberto, que chama Pensamento Computacional, é um material voltado para o ensino médio, né? Tem toda a política aí do livro aberto, são livros disponíveis, que você pode até contribuir ali com a escrita dele e tal, né? Tem todo um procedimento, mas então, é um projeto aí do INPA, né? E da Sociedade Brasileira de Matemática, enfim. E aí, nesse trabalho que ele fez, um excelente trabalho, ele traz nesse livro dele a questão do conceito do que é o pensamento computacional, essa análise da BNCC, ele traz alguns conceitos importantes Quando você vai trabalhar com linguagem, é importante você saber o que que é uma variável, né? Porque a própria BNCC traz variável como se fosse nesse contexto que a gente usa da álgebra, né? E no contexto da computação, a variável ela tem um outro sentido também, que é pensar um espaço na memória para armazenar um dado. Então, ele traz essas discussões, e aí ele traz problemas, tá? Diversos problemas. Ele trabalha com a resolução de problemas e a implementação utilizando o Portugal. Um trabalho muito bom. Nessa live que eu participei dele,
eu perguntei para ele sobre os livros didáticos, ele é faz parte também da equipe avaliadora dos livros, ele fez um comentário também, né? Também foi um período curto que eles tiveram para produzir o livro ali, enfim, tem algumas coisas que ainda precisam ser ajustadas. Inclusive, alguns livros, quando foram aprovados com ressalva, na verdade, então eles tiveram que modificar. Mas antes de falar, então, dos livros didáticos, eu quis trazer, é um excelente material, está disponível, é só procurar aí, o livro aberto. Bom, e aí eu vou mostrar um pouco da análise, porque naquela ansiedade de ver como que na prática os professores de educação básica iam aplicar atividade do pensamento computacional dentro de matemática, eu quis entender como que os livros estavam trazendo essas atividades. Então, a BNCC do ensino fundamental foi em 2017, o próximo PNLD, né, foi em 2020, e do 2018 foi do ensino médio, o próximo PNLD foi 2021. Embora do ensino médio, os livros estão chegando em 2022, tá? Então, o que acontece? Os livros tentaram atender a BNCC, e aí eu vou trazer uma análise, né, do que eu fiz para pensar nessas atividades. Então, qual foi o critério que eu utilizei? Eu até disponibilizei para vocês os livros lá no Moodle. Eu utilizei esse critério de olhar no site do E-Docente, por quê? Porque ele traz obras tanto da editora Ática, quanto da editora Cepione, quanto da editora Saraiva. Então, ele trazia várias aí, coleções no mesmo site. Vocês podem cadastrar, e a partir desse cadastro, aí, como professor, vocês podem baixar esses livros em PDF sem problema algum. Tanto que, por isso, como está disponível, eu acabei disponibilizando o Moodle para facilitar a nossa análise também. Bom, além disso, como tem 3 coleções do ensino fundamental, e no ensino médio, nesse site, só tinha 2 coleções, eu também peguei da SM, tá? E aí, para ter 3 coleções do ensino médio. Mas no ensino fundamental, então, quais são essas coleções? Então, tem a Matemática Essencial, da Patrícia e do Rodrigo, Telares do Dante, que é muito conhecido, né? Trilhas da Matemática, do Fausto Sampaio. Então, nessa análise, em geral, em síntese, né? O que as atividades trazem? Realmente o que a BNCC propõe, trabalhar com algoritmos por meio de fluxograma, né? Não há nenhuma proposta no ensino fundamental, das séries finais, né? Que no ensino fundamental só aparece na matemática, melhor, só aparece na matemática das séries finais, então não há proposta nenhuma de implementação de algoritmos por meio de alguma linguagem aí utilizando o computador. Então, nenhum deles trazem essa proposta. Já no ensino médio, como que são os livros didáticos distribuídos, né? Como eu falei, do ano passado, mas que foram distribuídos esse ano. Então, todos os livros não mais são separados por série, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, mas são separados por temas. Então, todas as coleções são 6 volumes, todos aparecem atividades que envolvem algoritmo por fluxograma, em todos esses livros, e tem um volume específico que trata de linguagem de programação. Então, por exemplo, na coleção do Dante, tem um dos 6 volumes que é análise combinatória, probabilidade e computação. Então, ele trabalha com Portugal, né? Já na coleção Matemática Interligada, da Thais Marcelli, o livro traz o assunto de trigonometria, fenômenos periódicos e programação. E ela fala da linguagem C. Já no material da Kátia Stocco, que é pensamento computacional e fluxograma, ela trabalha com Scratch. E o intrigante nessa análise, é lógico, né, dá para fazer uma análise mais aprofundada, é que, por exemplo, nesse livro do Dante, Análise Combinatória de Probabilidade e Computação, ele trata a parte da computação sobre os conceitos, a história e atividades, mas nem relaciona atividades com o próprio assunto de matemática que está nesse livro, que seria análise combinatória e probabilidade. Então, não tem, é um pouco desconectado, né, essa parte aí. Mas, enfim, então, eu quis trazer essa análise, né? Então, no ensino médio, a BNCC já propõe a implementação utilizando aí ah, um compilador, né? E eu já falei de cada um deles lá. Bom, como que a gente vai fazer, então, as nossas atividades? Qual que é a proposta, qual que é a perspectiva, né? Antes disso, né? Alguém gostaria de comentar, perguntar alguma coisa sobre os livros didáticos? Podemos passar, então? Então, vamos.
Então, é o seguinte, como que vai ser as atividades? A gente vai olhar para o livro didático, né? Mais uma vez reforçando, não que a gente vai considerar que ah, a gente vai seguir a risco o livro didático, é só para a gente ter uma noção, uma referência e criar a partir dele, tá? Os livros, no geral, ele traz essas habilidades na parte inicial e faz uma referência nas habilidades com os capítulos. Então, ele fala, habilidade tal está desenvolvida no capítulo tal, habilidade tal está desenvolvida no capítulo tal. No geral, todos os livros trazem no início essa relação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai partir do livro didático. Esses livros trazem algoritmos, né, que são passos para a resolução de um problema, né, são, finitos, na verdade, né, e bem definidos, e aí nesses algoritmos ele representa o fluxograma. Então a gente vai partir de fluxograma, às vezes a gente vai construir alguns para a gente ver como é que o livro traz, se a gente tiver que trabalhar isso na sala de aula, né, e depois a partir disso a gente pensar como eu poderia, com essa ideia do fluxograma, implementar, né, no Scratch. Nesse sentido de utilizar o Scratch para desenvolver essa habilidade criativa, né, de criar de colaborar também, trabalhar em grupo, enfim. Então, dá para trabalhar outras coisas. E aí, eu vou falar rapidamente alguns conceitos importantes antes da elaboração dessa atividade. Então, o que vai aparecer? Algoritmo, fluxograma. Eu vou falar desses dois rapidamente, tá? E depois, quando a gente estiver trabalhando com Scratch, abrir o Scratch, conhecer um pouco mais do Scratch, porque nessa pesquisa que eu fiz para oferecer o curso, né, a maioria ali, 70%, informou que não conhece, né, nada ainda do Scratch. Então, quando a gente for trabalhar lá com Scratch, abrir, eu vou mostrar a variável, fica mais fácil falar do conceito dentro, mostrando no Scratch, de condicional e de repetição, tá? Quando a gente estiver explorando um pouco mais o Scratch. Mas, para começar, eu vou falar do algoritmo e fluxograma. Então, o que é algoritmo? É uma sequência finita e ordenada de ações que vai permitir a execução de determinada tarefa ou resolução de um problema. Então, por exemplo, o problema ou processo, né, de atravessar uma rua. O que a gente faz? Para começar, a gente caminha até o limite entre a calçada e a rua, observa o trânsito. Depois, se tiver vindo algum veículo, você para, né, espera. Se não, atravessa. Enfim, então, isso que a gente está dando aqui um exemplo do dia a dia, a gente faz bastante isso, né? Ah, vou à escola. Eu tenho um procedimento para... Quando eu falo vou à escola, tem várias coisas que você faz na sequência até ir à escola, né? Você toma banho, escova os dentes, troca de roupa, enfim. Então, isso foi muito... ou seja, está muito presente o pensamento computacional em várias atividades do dia a dia. Bom, então, o que seria o fluxograma? É uma representação visual, tipo de representação visual do algoritmo, né? E aí, quais os símbolos mais utilizados? Tem outros, e os mais utilizados são esses. Então, para você iniciar um processo, né, você coloca esse retângulo, vamos colocar assim, de bordas abauladas aí, que vai indicar o início e o fim de um algoritmo. Alguns autores o Dante, por exemplo, ele usa um elipse, né? Pode acontecer. O retângulo é o procedimento, né? O losango aí a gente tem a tomada de decisão e a flechinha vai indicar, a seta vai o sentido do fluxo. Então, melhor, a gente vai voltar de novo naquele algoritmo de atravessar a rua, mas vamos lá no genérico. Então, você pode ter algoritmos com procedimentos e tomada de decisão. Então, procedimento faz uma pergunta, se não, você segue o caminho. Se a resposta for sim, você segue um outro caminho e finaliza. Mas você pode ter algoritmos que não precisa ter necessariamente uma decisão, né? Pode ser só de procedimentos, faz isso e depois aquilo, né? Beleza, então vamos pensar naquele processo de atravessar a rua, né? Então, vamos dar início. Então, o primeiro procedimento, o que seria que a gente coloca, então, no retângulo, né, que indica procedimento? Caminhar até o limite entre calçada e rua, certo? Vamos escolher um participante universitário. Qual que seria o próximo, então? Vamos ver se vocês estão bom da cabeça, da memória. Qual que é o próximo passo? Quando eu caminho até a calçada, o limite entre a calçada e a rua, o que eu tenho que fazer? Vamos lá? Bom, até o final do curso, acho que vai ter participação. Olhar para os lados, né? Isso mesmo, verificar o trânsito. Alguém já colocou no chat ali. Beleza, obrigado aí. Vamos participar, galera.
Depois disso, quando eu observo o trânsito, eu tenho que tomar uma decisão, né? Ou seja, eu vou analisar o seguinte, está vindo um carro, está vindo algum veículo, né? Pode ser moto, carro. Aí, se não, atravessa, beleza, já realizei o procedimento. Se sim, vou voltar a observar o trânsito, vou ficar observando o trânsito e fazendo aquela pergunta: está vindo algum veículo? Se sim, continuo observando o trânsito, né? Vou ficando nesse looping aí. Se não, então atravessa. Então, tem bastante exemplos do dia a dia que a gente acaba utilizando aí esse pensamento computacional, né? Esse raciocínio aí. Enfim, bom, eu não vou entrar muito em detalhe agora na plataforma do Scratch, a gente vai, nos próximos encontros, fazer com mais detalhe, porque eu quero priorizar a análise da atividade que está pronta aqui, só para vocês verem essa relação da atividade, né, com a referência do livro, e eu quero ouvir as críticas de vocês também, né, sobre a impressão de vocês, tal, enfim. Então, o Scratch, a gente pode trabalhar com ele online, eu vou mostrar isso, a gente vai trabalhar na plataforma online, mas você pode trabalhar com ele offline. No geral, ele tem essa interface, né, que estão distribuídos aqui os blocos com os códigos, aqui tem, então, as categorias, né, aqui você arrasta para esse ambiente, o gatinho, ele vai executar, ele tem uma interface, né, você coloca texto, enfim. O gato é o personagem, o sprite, né, e aqui a gente tem o palco, né, que a gente pode trocar o cenário, e depois eu vou falar sobre isso. A bandeirinha verde, geralmente a gente clica para dar start ao programa. Mas depois a gente vai explorar mais um pouco. Então, continuando aí, ele utiliza, então, blocos lógicos, né? E aí, com esses blocos lógicos, você pode, que tem blocos lógicos, sons e imagem. Ele foi criado em 2007 pelo grupo Lifelong Kindergarten do Media Lab do MIT, realizado por Mitch, que eu já falei, né? Resnick. Ele trabalhou com Puppet e o Scratch, ele tem um pouco de inspiração no Logo, né? Que é uma linguagem mais lúdica. Ele é criado, teoricamente, aí para crianças a partir de 8 anos, de 8 a 16 anos, mas o Scratch, embora ele tenha esse apelo lúdico, ele pode ser utilizado para resolver desafios muito complexos. E eu conheço, por exemplo, aqui no nosso campus, no curso de Análise e Desenvolvimento do Sistema, no primeiro ano do curso, na hora que vão trabalhar ali com a introdução, linguagem de programação, os professores usam bastante, por causa do raciocínio utilizado ali, né? Você usa o raciocínio utilizado por ele na hora que você vai montar esses comandos, ou melhor, esse algoritmo por meio desses blocos, você aplica esse raciocínio em outras linguagens também. Bom, então agora é o seguinte, né? Vocês vão fazer uma análise da atividade, tá? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem uma análise dessa atividade, vou puxar aqui. Eu mandei por e-mail também, tem aqui no Moodle, eu vou tentar mandar aqui no chat, vou arrastar aqui, e vocês vão abrir esse arquivo. Então, primeiro, o que que é essa atividade? Então, o assunto é classificação dos quadriláteros, o objeto do conhecimento é do sexto ano, trabalha com polígonos, né, classificação quanto ao número de vértices, medida dos lados e ângulos, paralelismo e perpendicularismo dos lados. E a habilidade que é trabalhada nessa atividade é identificar a característica dos quadriláteros, classificá-los em relação aos seus lados e ângulos, e reconhecer a inclusão e inserção de classes, né, aí dentro dos quadriláteros. Bom, essa atividade, esse implemento no Scratch, na verdade, a proposta da atividade é que o aluno construa, por meio do Scratch, né, um algoritmo que, de maneira que ele vai falando algumas características ali, o gatinho vai perguntando para ele algumas características e o gatinho vai adivinhar qual é o quadrilátero que ele está pensando, né? Essa ideia de explorar o conhecimento sobre quadrilátero nessa implementação. Bom, essa atividade, ela está referenciada, então, do livro, que é da coleção Matemática Essencial, da Patrícia e do Rodrigo, então, na página 246, né, ele traz como atividade um fluxograma já pronto, né, e aí a atividade é o seguinte: ó, observe o fluxograma que a Fernanda construiu. Então, a Fernanda construiu o seguinte fluxograma. Início. O quadrilátero possui pelo menos um par de lados paralelos. Ou melhor, é uma pergunta, né? O quadrilátero possui pelo menos um par de lados paralelos? Aí, se não, então o quadrilátero não pode ser paralelogramo e nem trapézio.
e acabou. Depois, se sim, então o quadrilátero possui apenas um. Se possui apenas um, né? Melhor, o quadrilátero possui apenas um? Se sim, então o quadrilátero é um trapézio. Se não, é um paralelogramo. O que que a atividade explora? Ela traz o fluxograma pronto e ela pergunta qual é o problema, né, que você pode resolver usando, então, esse fluxograma, né? Então, eu vou só discutir aí, né, o que o livro traz. Então, serve para classificar o quadrilátero em trapézio, paralelogramo e quadrilátero qualquer. É correto afirmar que todo paralelogramo possui dois pares de lados paralelos, né? Todo paralelogramo? Sim. Então, esse livro ele traz essa atividade relacionada àquela habilidade que eu mostrei para vocês, né? E aí o seguinte, a ideia é de propor para o aluno implementar, né, um algoritmo no Scratch, de maneira que o gatinho vai perguntando, você pensa no quadrilátero, o gatinho faz algumas perguntas ali, o personagem faz algumas perguntas sobre o quadrilátero, e ele adivinha qual é o quadrilátero que você está pensando, tá? Bom, então, eu vou passar aqui a atividade, vocês vão clicar, né, aqui no link, já vai abrir online, vocês vão olhar por fora, né, clicar na atividade, e fazer essa análise do que está na construção, essa relação aqui com a atividade do livro, se complementou ou não, se tem alguma relação ou não, enfim. Eu quero que vocês façam uma análise crítica mesmo da atividade para a gente é, pensar sobre o assunto. E aí, outra coisa, não se preocupem com os códigos que estão lá, ele ficou um pouco extenso, a gente não vai trabalhar a construção dele agora. O objetivo agora é só perceber a perspectiva de olhar para a atividade do livro e, a partir dela, criar algo utilizando o Scratch. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo listar. Bom, então aqui, deixa eu ver, eu vou tentar colocar aqui no chat o arquivo, para vocês clicarem no link, e aí o link vai remeter à página do Scratch Online, tá? Então, quando vocês clicarem na atividade, vai abrir o arquivo, né? Depois dá uma analisada aqui na atividade e tal. E aí, clicando no link, sei. Deixa eu ver aqui, porque o meu tá... Alguém conseguiu abrir a página? Ou então é mais fácil mandar o link, né? Na verdade, eu quis mandar a atividade só para vocês verem, depois analisar o texto também essa parte que aparece no livro. Vou mandar aqui o link também, acho que é mais fácil. Acho que é mais fácil. Beleza. Eu estou compartilhando a tela com vocês, então, né? Aqui, sem precisar olhar por dentro do programa, ele está dizendo, ó, para iniciar, clique na bandeira verde. Então, vocês vão fazer os vários testes, vão ver qual que é a proposta dessa atividade, que chama Revelação do Quadrilátero, né? E aí, eu vou dar um tempinho para vocês, pelo menos uns 10 minutos, 5 minutinhos, aí já vejo, a gente começa então a discussão, uns 10 minutos, né?
Pessoal, beleza? Conseguiram testar? Sim. Beleza. Alguém gostaria de fazer algum comentário, começar? Agora nós vamos precisar de interagir um pouco mais. Eu vou começar direcionando pelas perguntas, então, né? Primeira coisa é para o sexto ano, né? A gente está pensando lá no livro do sexto ano, atividade do sexto ano, né? O livro, ele traz ali só a separação, ou melhor, só a classificação, a divisão ali, a distinção, né? Entre o trapézio e o paralelogramo, né? E a proposta dessa construção aí desse algoritmo, ele envolve os quadriláteros, né? Todos os quadriláteros, não é isso? Qual a impressão que vocês tiverem em relação ao nível da implementação ali? É muito básico para os alunos? O que que vocês, o que que vocês acharam em relação a isso, em relação ao nível da atividade? Muito simples? Vai lá, Ivone. Oi, boa noite. Eu achei que a atividade ela tá bem mais completa e demanda um pouquinho assim de atenção dos alunos para estar fazendo, né? E eles têm que ter bastante conhecimento de cada dos tipos de quadrilátero e das definições. Então, eu acho que é uma atividade interessante, principalmente para finalizar a temática, depois que a gente trabalha com alguma, depois que trabalha com atividades da apostila ou do livro. Então, para finalizar, para ver se os alunos compreenderam de fato, caso não, ele possa estar retomando. Então, achei que ela é uma atividade assim que está bem completa mesmo, bem melhor que a do livro. Isso. Então, tem a ideia da referência do livro é pensar assim, olhar para uma atividade do livro e criar algo relacionado, né? Lógico, a gente pode olhar para outros conteúdos que nem tem fluxograma e pensar também nesse contexto, né? Mas, enfim, vocês acham que essa atividade ela pode ser já levada pronta para o aluno ou vocês acham que daria para propor para o aluno construir esse algoritmo, esse joguinho? O que que vocês acham em relação a isso? De que maneira a gente poderia explorar isso? Levar pronto para o aluno ou pedir para o aluno construir isso, né? Lógico, ele teria que ter um conhecimento aí do Scratch, né? Eu acho que eu vou começar a sortear aqui. Vamos lá, pessoal. Vou comentar, professor. Aqui é o Luiz. Isso, Bom, beleza. eu acho que dá para fazer as duas situações. Uhum. Espera que agora tá apitando tudo aqui. Bom, acho que na primeira situação, a gente levando para um aluno que não, no caso, a atividade vai ser aplicada com ele, eu acho que seria interessante, talvez a gente coloque à disposição dele os diferentes quadriláteros que tem, né? Aí ele escolhe um, começa respondendo ali as perguntas, vendo, né? As características do quadrilátero, e depois ele vai ver que o, o algoritmo ele consegue classificar pelas propriedades. Aí sim, uma vez que ele sabe as propriedades, talvez a gente conseguiria fazer uma atividade ali de elaboração, né? Poderia, antes mesmo do Scratch, fazer com as propriedades já as condições ali, pensando cada resultado possível, né? Dependeria disso, né? Isso. O fluxograma, né, a atividade, ele propõe ele trabalhar só com o paralelogramo e o trapézio. Então, quando a gente pensa em decomposição, né, a gente pode estar pensando por partes. Então, ao invés de implementar com todos, envolvendo todos os quadriláteros, a gente poderia trabalhar por parte, decompor esse problema, propor o projeto para os alunos, projeto final, mas talvez começar com o mais simples, que é trabalhar, então, com esse que traz no fluxograma, né? Então, daria para pensar isso. Isso seria a decomposição, né? Você pensar no algoritmo que trabalha com as características de todos os quadriláteros,
Mas ao invés de trabalhar com todos, eu trabalhar ali com partes e tal, até ir construindo isso passo a passo, né? E aí, ou seja, seria a decomposição. E quando ele fizer com um, com dois e com três, né? Ou melhor, com mais, na verdade, ele vai perceber ali que existe um certo padrão e tudo, e ele vai conseguir, então, acabar montando o restante. E aí eu tenho uma pergunta, né? A pergunta é, quando o Parpet propõe, baseado na sua teoria do construcionismo, né, que essa metodologia de aprendizagem, né, que o aluno, ao ensinar para o computador, ele aprende, vocês acham que quando o aluno constrói esse tipo de algoritmo, né, essa atividade, essa implementação, vocês acham que isso contribui para a aprendizagem dele, desse conteúdo? Sim. Por quê? Porque ele vai ter que implementar isso, dizer para a máquina o que fazer, então ele vai ter que dominar, né, certas coisas do que ele quer, né? Uhum. Quando eu estava, até para voltar na sua pergunta anterior, né? Eu, por exemplo, levaria essa atividade para a sala de aula, falaria para os estudantes assim, olha, viu, a máquina consegue descobrir aí alguma coisa, dado alguns elementos que você fornece. Por exemplo, o que seria, então, construir um programinha desse que descobrisse o número que você pensou de 1 a 10? O que você Uhum. faria para... Como que seria isso? Né? Ou, por exemplo, eu posso criar um programinha em que eu forneço a quantidade de diagonais e ele te dá o número de lados. Ou que eu Uhum. forneço a quantidade de lados e te dá o número de diagonais. O que é preciso para fazer isso? Simplificar o problema assim, né? Olha, então, esse aqui talvez é mais complexo, porque tem que exibir figuras. Mas se fosse uma coisa assim, como que você construiria um caminho para chegar nisso? Fui levado a pensar a partir do que você pensou, nessas duas possibilidades, né? Uhum. E o que seria necessário para isso. Ô, Sérgio, você deu um exemplo muito legal, essa questão do... É um joguinho, né? De você pensar no número e ele tentar adivinhar, só que ele vai fazendo perguntas, não é isso? Você vai fazendo... O jogo ele vai te Isso fazendo aí. pergunta e você vai pensando, né? E o que seria importante, né? Falando de inteiros positivos, né? Trabalhar com par e ímpar, trabalhar Uhum. com o que? Dividir, olha, dividir os números entre maiores que 5, maiores que 5. O que o computador faria? Eu imagino a quantidade de soluções que os alunos iam arrumar para poder descobrir o número, né? E Aham. um monte de coisas que poderia discutir a partir daí, né? Certo. E você considera que a gente pode falar que seria um joguinho para os alunos? Eu considero que sim, que hoje Sim. poderia gamificar a coisa, né? Para valer pontos, né? Para haver competições, né? Isso. Então, Sérgio, você deu um bom exemplo que faz a gente entender um pouquinho desse processo aí da dimensão do pensamento computacional que chama abstração. Então, quando eu propus esse joguinho aí dos quadriláteros, você já propôs o joguinho da adivinhação do números que ele usa o mesmo raciocínio. O que que é? Você vai pensar no número e ele vai te fazendo algumas perguntas, você vai dando uma informação e ele vai adivinhar o número, não é isso? Da mesma forma que foi esse do quadrilátero, ele vai te fazendo umas perguntas e você vai respondendo ali e ele vai adivinhar com base na sua resposta. Então, quer dizer que esse joguinho do adivinha a gente pode pensar que ele pode ser aplicado no contexto de quadriláteros, no contexto de polígonos regulares, no contexto de outras coisas, e aí, então a gente está pegando essa ideia geral, genérica, ou seja, dá para trabalhar com várias atividades no Scratch, explorando conteúdo de matemática, pensando no joguinho adivinhação. Então, quando você pensa joguinho adivinhação, seria a abstração, ou seja, de todos esses processos, atividades, o que que elas têm em comum? Esse método de usar esse joguinho da adivinhação, né? Então, nesse contexto da abstração, seria pensar assim, de tudo isso daí, né? Simplificando, se resume em criar joguinhos de adivinhações. E aí, então, dá para a gente pensar em várias questões, em várias atividades, em relação aos outros conteúdos. Então, foi muito legal isso que você colocou aí, né? Giracélio, Ah, se você, quando era criança, teve um jogo que jogava duas pessoas, chamado Cara a Cara. Você levantava umas plaquinhas, tinha os rostinhos das pessoas, com óculos, sem uhum, óculos, careca, né, com chapéu e tal, né? Aí você perguntava pro teu colega assim, aí você selecionava um personagem e ele selecionava outro, que tava nas plaquinhas ali, tinha umas 20 plaquinhas no dele e 20 plaquinhas no seu, igual no dele.
Aí você perguntava, usa óculos? Aí o cara falava Uhum. assim, não. Aí você baixava todo mundo que usava óculos, né? Uhum. Então você pode fazer, a gente pode pensar num jogo assim no Scratch, né? Pôr na tela Sim. 20 números, o número que você pensou é par. Uhum. Aí não, some todos os pares, né? Os pares. E aí vai reduzindo. Aí o tipo de pergunta que a pessoa vai selecionar vai ajudar ele a descobrir antes, né? Quer dizer, você pode pensar assim, fazer um jogo para o computador descobrir o número que você pensou, ou Uhum. fazer um jogo para você descobrir o número que o computador pensou. Sim, São também. coisas completamente diferentes e olha que legal, né? Mas usa essa ideia do jogo da adivinhação por meio de dicas, né? Exatamente. Que é o genérico, né? O geral da ideia da atividade. Tá vendo? Por isso que é bom a gente a gente socializar as ideias, né? A gente discutir, vai surgindo novas ideias, isso é importante. Nos próximos encontros eu vou tentar articular mais. E por isso que é bom também vocês preencherem lá no fórum, né, se apresentar, para a gente conhecer um pouquinho, né? Legal. E aí, tem artigos que falam de piso baixo, teto alto, não sei se vocês já leram alguma coisa assim, né? Paredes largas, né? Que o computador, às vezes, ele permite você começar de uma coisa simples e ampliando, 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 né? Então, por exemplo, ali foi apresentado as figuras desenhadas, né? Como um cenário, na verdade. Ele apresentou um cenário. Mas será que daria para pedir será que o gatinho conseguiria desenhar? Ou seja, ele adivinharia e ao mesmo tempo usaria uma caneta para desenhar o quadrilhado? Vocês acham que isso é possível? Quem conhece um pouquinho do Scratch? Bom, a Ione disse que sim. Então dá para implementar mais. Então você pode partir de uma atividade dessa, né? Pegar essa daí, diminuir o grau ali de informações, melhor quantidade de informações, e também acrescentar mais coisas. Ao invés de só mostrar a figura pronta, o gatinho, quando ele adivinhar, ele vai desenhar na tela, né? Ou usar, aparecer uma caneta e fazer o desenho. Dá para fazer isso também. Então dá para fazer muitas coisas. Então a ideia de utilizar essa plataforma é instigar a criatividade, essa habilidade criativa, né? A gente sabe que tem uma tendência aí, né, de educação criativa, né? Tem uma onda, cultura maker, né? Aprender fazendo, que é preparar o aluno para o futuro, né? Melhor, né? O ser humano para o futuro, que as coisas vão modificando, modificando, mas se ele tiver essa habilidade de criar as coisas, ele vai se adaptando com as modificações, com o avanço aí de tudo, né? Bom, então, a ideia é essa. Aí, no geral, o que vocês acharam da atividade em si, né? A proposta, essa perspectiva, né? Olhar para o livro, tentar fazer no Scratch. Essa, então, é a perspectiva do livro, em linhas gerais. Alguém já tinha olhado para os guias didáticos, para essas atividades que envolvem algoritmo? Alguém já tinha feito essa análise aqui no grupo? Mas é só lá no chat aqui, né? Então, pessoal, para a gente fazer as próximas atividades, elas vão ser menores, vão ser mais simples, a gente vai aumentando, né, gradativamente, porque ao mesmo tempo que a gente for pensar em criar atividade, a maioria aqui vai estar aprendendo ferramenta do Scratch. Então, a gente vai começar com coisas menores, né? A próxima a gente vai trabalhar com a habilidade ainda do sexto ano, relacionada essa questão da paridade, essa questão da divisibilidade, critério de divisibilidade, né? E aí, então, eu vou dar um construído mais desmontado, vocês vão
mexer ali e tal, e a gente vai começar a aprender ao mesmo tempo, né? Pensar na atividade baseada no livro e, ao mesmo tempo, para quem não conhece ainda, aprender um pouco da ferramenta do Scratch. Então, e fazer sempre essa análise, né? Então, acho que é isso. Eu acho que deve ter ficado claro que não é adotar o livro didático como e da forma que ele está, mas pensar em coisas criativas, né, nesse contexto do pensamento computacional e utilizando essa ferramenta do Scratch. Então, essa que é a perspectiva do curso. E aí, por que eu pensei dessa forma, né? Eu senti muita necessidade disso, né? Eu fiquei imaginando os professores lá de educação básica, que já se formaram há muito tempo, né? Vão pegar no livro lá didático, traz essas coisas aí, e nunca viram falar disso, né? Então, inclusive, esse grupo, eu acho que talvez seja um projeto piloto para disseminação, né? Para propagação dessas atividades mais práticas na sala de aula, é um minicurso que teve muita procura. A gente ia abrir por uma semana as inscrições, mas no primeiro dia a gente tinha pensado em 20 vagas só. No primeiro dia já apareceram 56 pessoas interessadas, a gente teve que fechar. Então, a gente sabe que existe essa demanda grande, né? De entender melhor de como propor atividades para a sala de aula. Então, na verdade, não é que esse seja o único caminho, né, que está sendo apresentado aqui, mas isso aqui é uma possibilidade, e a partir dela a gente pode melhorar. Então, depois desse curso, né, o que a gente pode repensar em refazer ou na proposta das atividades, né? E aí está pensando em multiplicar, né, essa informação tão importante com essa tendência, né, que tá sendo do pensamento computacional. Inclusive, o nosso currículo, né, o PPC, da licenciatura, que a gente reformulou, no próximo ano ele vai entrar em vigor, a gente já colocou uma disciplina de pensamento computacional, né? E tem algumas universidades que já têm na grade a disciplina de pensamento computacional, então, quem olhar para a Univesp, por exemplo, né, a Universidade Federal, a Universidade EAD, ela tem em todos os cursos da Univesp, tem uma disciplina de pensamento computacional. Tem bastante vídeos interessantes lá, quem quiser dar uma olhada, e traz bastante exemplos de pensamento computacional do contexto do dia a dia, né? Que justifica bastante, né, segundo alguns pesquisadores, a importância de trabalhar com desenvolvimento desse pensamento computacional. Então, é isso. Eu ia pedir para vocês depois, quando tiver um tempinho, né, entrar lá no fórum, se apresentar, só para a gente conhecer mais o perfil, né? Eu vi que tem vários colegas dos institutos, pelos e-mails ou por alguns que já manifestaram lá, faz parte do Instituto Federal também. E aí, para a gente conhecer um pouquinho e talvez atender melhor a equipe. Então, a gente vai trabalhar com mais duas atividades do fundamental e mais duas do médio nessa perspectiva, né? Ter como referência, mas não adotar como criar alguma coisa nessas ideias. Ou até pensar em outras, né? Que não tenha fluxograma ali no livro, enfim. É só para pensar nisso. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Teve alguns que não têm acesso ainda ao Moodle, aí a gente vai resolver, já manifestaram aí. Então é isso, eu vou deixar gravado, alguns não puderam comparecer, não puderam participar porque era síncrono, né? A gente tem que pensar nas próximas edições num horário que atenda melhor. Mas, enfim, até o final do curso a gente vai pensando aí em como a gente pode reestruturar e melhorar ainda mais o curso. Então, agradeço imensamente o interesse de vocês, né? A participação aí, e, e a gente continua os trabalhos, então, no próximo encontro. Ok, pessoal? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tranquilo? Podemos encerrar então? Então tá bom. Então, boa noite para todos.